queria agradecer aqui a presença do Guilherme Massa, cofundador e CMO do Liga Ventures, para bater um papo aqui com a gente no Febraban Tech sobre inovação, tecnologia e estratégia no mundo de distribuição de investimentos e vocês que são muito inseridos em todo o contexto de inovação. Então, de novo, obrigado, Guilherme. Se você puder contar um pouco da trajetória da Liga, qual que é a proposta que vocês trazem e o seu papel aí hoje na Liga, tá? Obrigado demais de estar aqui com vocês, o evento é fantástico, estão aqui super bem posicionados. A Liga tem 9 anos, a gente ajudou a trazer para o Brasil o conceito de inovação aberta. Ele estava começando a ser explorado nos Estados Unidos e em alguns lugares na Europa, mas no Brasil tinha pouquíssima gente há 9 anos atrás entendendo que as grandes empresas podem se valer das startups para escalar a inovação. A gente trouxe esse modelo com programas de inovação e aceleração de startups. Agora a gente faz um monte de outras coisas, de consultoria, de educação corporativa, de um trabalho junto para a originação de deals para as empresas. Então ficou mais completo, assim, mais fim a fim na consultoria de inovação. Mas o nosso foco é ajudar grandes empresas em jornadas de inovação e transformação. Hoje acho que esse mercado já está mais consolidado assim, no Brasil, né? Eu brinco que não preciso mais explicar o que é uma startup para os executivos, mas tem que explicar o que é fazer gestão e governança de inovação para que a estratégia de fato tenha resultado. Então acho que eu posso depois contar alguns exemplos de parceiros com quem a gente trabalha aqui e mostrar como que isso tem impacto para os dois lados, né? Para os empreendedores e para as empresas. Não, legal, bacana. E até seria bacana para entender um pouco e dar um pouco da dimensão do impacto que vocês têm tido e a contribuição para vocês nesse espaço. Será que tem alguns números ou quantidades assim, da operação de vocês podiam compartilhar para dar um pouco dessa dimensão? A gente já atendeu mais de 440 companhias, várias delas são líderes de mercado, são multinacionais, enfim. No setor financeiro já atendemos Banco do Brasil, Banco Carrefour, Porto Seguro, enfim, tem muitas instituições que estão trabalhando, BV, que a gente estava comentando agora. Então tem muitas instituições que estão olhando como fazer para transformar mais rápido o mercado. Do lado das startups, que a gente acaba atuando meio como um matchmaker ali dos dois lados, né? A gente já mapeou mais de 62 mil startups aqui, Brasil e América Latina, é a maior base de dados hoje que tem, porque a gente gastou muita energia fazendo essa busca, né? E a peneira das startups. E acho que tem um segredo aqui que também já para a audiência, né, é legal, porque a gente tende a achar assim, qual que é a startup mais legal, mais sexy e tal. Na verdade depende do que você está buscando. Porque ela pode ser muito boa para um player, mas para o player concorrente você já tem alguma daquelas características, ou você precisa de alguma adaptação e daí seria outro parceiro o que tem mais encaixe. Acho que em cima desse matching todo que a gente fez, aí já foram, sei lá, mais de 4 mil projetos entre as empresas, já teve bastante gente que foi adquirida, né? O primeiro investimento do Magazine Luiza, quando eles começaram aquele boom de M&As lá, foi uma startup que a Liga apresentou, que chama Logbi, e na época eles ajudaram o Magazine Luiza a ser pioneiro na logística de última milha, para fazer entrega D+1, agora até no mesmo dia, né, dependendo da localização. Que bacana, muitas histórias interessantes para o mundo, tanto o mundo corporativo quanto para o mundo empreendedor. Você podia contar um pouco, né? Você tem uma perspectiva muito particular aí sobre esse mundo. Quais são os principais desafios quando você está tentando montar e desenvolver um modelo de Open Innovation e qual que é o tamanho dessa oportunidade? O que essas empresas e as startups têm a ganhar? Assim? Vou tentar resumir em 3 pedaços, assim, né? 3 principais desafios. Primeiro, a cultura. Então, assim, tem que ter a liderança engajada, tem que ser uma coisa realmente institucional. Se a gente depender dos heroísmos, né, indivíduos ali que estão tentando fazer esse movimento, talvez você até dá o início, e é o que a maioria das empresas fez, mas você tem dificuldade de manter. Daí fica meio dando uns soluços, né, de inovação. E a empresa que de fato quer ter resultado financeiro, já tem vários estudos comprovando a rentabilidade de uma estratégia contínua de inovação. Então, acho que o primeiro é cultura, é estabelecer um modelo em que a liderança, os times, todo mundo se empodera desse mecanismo e quase que vamos lançar um projeto, peraí, eu posso fazer dentro de casa ou com parceiros externos, né? Sempre ter essa discussão
para ganhar horas de voo nos processos, entender o que são as novas tecnologias, meio que usar o ecossistema a seu favor em vez de ficar fazendo aquele famosa busca de procurement, né? Que vai lá, quais são as soluções do mercado, faz um bid, você está muito mais preocupado com preço e funcionalidade em vez de entender a tecnologia. Segundo, eu acho que é um pouco do apetite das empresas. Tem a ver com a cultura, mas tem a ver assim, no fim, o que eu quero transformar? Qual que é a visão que eu estou buscando, né? Talvez eu queira só complementar uma funcionalidade na experiência do cliente. Fala muito de IA generativa hoje. Eu quero melhorar o bot que atende os meus clientes. Eu quero melhorar o que seria a URA e deixar ela mais amigável. É funcionalidade, mais que a gente fala aqui de horizonte de eficiência. Mas tem empresas que estão olhando a jornada do cliente sendo mais agressivas, né? Cara, vamos criar produtos novos. É uma Nubank falando que vai entrar no mercado de telecom, ou lá atrás para os clientes, vamos dizer, que eu atendo mais tradicionais, Vedacity, que é o mercado de construção, querendo montar uma empresa para venda de tecnologia para o mercado de construção. Então tem, acho que muitos exemplos de que a definição do apetite, da visão mesmo, do board, dos líderes, impacta em quais os tipos de ferramenta, né, de inovação que você vai usar. E por fim, eu acho que tem a ver muito com os mecanismos, porque assim, posso estar num coworking, posso estar numa feira, num congresso desse tamanho, eu posso ter um programa estruturado, eu posso só fazer uma chamada pontual, ter um braço de corporate venture capital. Então os mecanismos de fazer inovação aberta são muitos. Só que acho que esse é um dos pontos que a gente está vivendo agora de maturação do mercado. Muita gente começou por algum das frentes e achou que estava comprando um canivete suíço que ia resolver todos os problemas. E daí entendeu que eu não sou muito bom em achar os empreendedores, eu não sou muito bom com a academia, eu não sou muito bom de testar novas tecnologias. E agora o mercado está amadurecendo para que os times de Open Innovation consigam ter mais repertório e as empresas entendam de fato qual a transformação que elas queriam. Legal, bacana. Eu até queria pegar esse gancho aqui, né, de olhar essa visão que você tem completa dessa discussão da inovação, e tem vários temas interessantes aqui que a gente podia explorar, né, porque a inovação é uma coisa de um departamento, é uma coisa mais ampla, né, dentro da empresa, como é que ela acontece, tem vários modelos para isso, mas vocês têm soluções práticas para isso. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso também, como é que é o papel da Liga, né, e que tipo de trabalho vocês desenvolvem, né, como é que é a atuação de vocês para facilitar esse processo, superar algumas dessas dificuldades aí que você tem colocado. Acho que a forma de explicar, como o nosso tipo de negócio é muito novo, é bacana de ter essa oportunidade de explicar como funciona. Pensa que quando a gente fala de Open Innovation, a gente está falando de um grande ecossistema. Então são agentes, atores, que horas eles colaboram, horas eles competem, enfim. Mas que no fim você pode contar com o apoio da rede toda para te ajudar a escalar a inovação. Só que no ambiente corporativo, geralmente o pessoal é mais defensivo, né? Assim, não quero expor muito os meus desafios, não quero expor as minhas fragilidades. E daí, o primeiro passo que a Liga vai ajudar esses caras é, primeiro, com conhecimento de como lidar com o ecossistema. Que horas que eu tenho que realmente trazer mais os empreendedores para perto para co-criar, que horas que eu vou mais buscar o que está pronto. Então tem um lado, digamos, de consultoria, de projetos de inovação e de transformação. E o segundo é, de fato, mobilizar a rede para falar onde que tem oportunidade para a minha empresa inovar e que eu não estava vendo. Então, pegando a área de investimentos, né? Então vai ter muita gente que está preocupada, por exemplo, com a experiência do cliente. Cara, todo mundo viu lá a transformação que, sei lá, a XP conseguiu causar no mercado, porque deu muito acesso e facilitou o acesso a produtos financeiros. De alguma maneira, todo mundo falou, como que eu faço para emular isso na minha empresa? Só que se todo mundo vai inventar a roda dentro de casa, tentando imitar um player que já fez, ou um neobank da vida, muitas vezes é muito difícil, porque o cara vai ter que transformar a cultura, transformar o time de TI, os processos, vai ter que buscar funding interno, vai ter que pegar aquela liderança que às vezes não tinha letramento, aculturação suficiente e trazer isso para cá. Então, em vez de fazer tudo dentro de casa, fazer com inovação aberta permite que você ganhe horas de voo. Já vai trazer gente que já entende, vai trazer as próprias tecnologias e funcionalidades, vai permitir muitas vezes que você já ganhe a experiência da própria startup que já validou com o cliente, não precisa validar expondo a sua marca, né? Estava contando aqui antes da gente começar, né? Mas um caso que a gente tem legal com a Porto Seguro, eles têm o Porto Bank hoje,
E lá atrás eles já estavam entrando com o Porto Bank muitos anos depois de ter começado o movimento dos neobanks. Então, como que você entra posicionando a marca como mais jovem e tecnológica? Se fizesse tudo dentro de casa com a TI, ia ficar para trás. Daí o que eles perceberam liga, não tem aí um player que nos ajude a entrar com um Open Bank mais maduro, que obviamente acho que muita gente é discutindo como o Open Bank pode servir para as instituições e também para o cliente, para vários outros tipos de negócio. E a gente achou uma startup que acabou sendo adquirida pela Porto e virou a infraestrutura tecnológica. Então você fala, ganha tempo porque eu não preciso desenvolver e porque o empreendedor já sabe os caminhos, os atalhos. Então, acho que eu gosto de pegar esses dois eixos aqui como principais. Um trabalho consultivo, de ajudar o cara a entender as ferramentas para ele trabalhar junto com o ecossistema, e daí o trabalho de scouting e geração de projetos. Então, o nosso objetivo no final é ajudar as empresas a entender os seus desafios estratégicos, sondar no mercado o que tem de melhor e gerar projetos para escalar aquilo dentro da empresa. Legal, bacana. Bom, vou pegar aqui um pouco do que você comentou, né, que tem acaba que vocês acessaram muito o mundo das startups e conversam com muita gente que está nesse espaço e inclusive fazem alguns levantamentos sobre isso, né? Então, sei que vocês estão lançando um estudo, né, fizeram um levantamento, né, que eu acho que já deve ter sido publicado. E queria saber se você pode dividir um pouco com a gente como é que está, da onde que a gente está vindo, né? A gente acompanha, bom, a gente é uma startup também, né? O Gorilão está inserido nesse contexto e a gente acompanha o que tem acontecido no mundo, mas acho que você tem uma visão mais ampla de como é que tem desempenhado, como é que tem evoluído o mundo das startups e principalmente no universo das fintechs aqui, né? Queria também que você falasse, comentasse também, além do panorama das startups, como é que está o panorama de Open Innovation, né? Então, como as empresas, as corporações também está evoluindo a adoção desse tipo de programa, esse tipo de atenção, um pouco da tua visão. Vou começar pela segunda parte, né, que é como está a maturidade. Acho que a gente teve no início, pegou os early adopters, e daí, por exemplo, de instituição financeira, o Itaú, o Bradesco, são bem reconhecidos por ter os seus hubs, né, o Habitat e o Cubo, que acabou trazendo mais atores para o jogo, mas daí, de alguma maneira, o mercado todo entendeu que precisava fazer inovação aberta. Tem sempre aquele momento do buzz, né? E acho que agora o buzz ele já passou, mas que muita gente entendeu que a inovação aberta não era só vamos dizer, aquela onda da vez. Era uma nova competência que as empresas precisariam trabalhar dali em diante. Seria falar assim, agora é a onda do cloud computing, agora é a onda do blockchain, agora é a onda da IA generativa. Tá, mas essas coisas não foi que veio e acabou. Elas tinham um tempo ali que as pessoas estavam talvez criando um hype, tentando entender, e a inovação aberta não seria diferente. Mas agora quase todas as empresas já estão com áreas de inovação sendo estruturadas. Quando não tem uma área de estruturada, é um squad, é um grupo de trabalho multidisciplinar na empresa. E agora o que eles estão com o desafio é de ganhar escala, porque ainda são times bem pequenos e de alguma maneira eles estão lutando ali para a empresa falar, olha, a gente precisa continuar inovando, mas o momento macroeconômico não necessariamente colabora aqui no Brasil e fora. Então você tem que ficar meio redosando, né, e recalibrando a estratégia de a gente quer ser mais agressivo ou pegar processos mais internos para trabalhar a inovação. Agora, de verdade, eu acho que as empresas que de fato são pioneiras, elas já entenderam que não dá para não contar com as startups. Então, se tem alguém aí que por acaso ainda não tem um programa de Open Innovation, está perdendo o bonde, porque certamente a tua escala de inovação é menor. E daí acho que agora é muito mais de calibrar o que a gente fala da caixa de ferramentas, né? O stack de inovação. Fazer coisas que são complementares à cultura, à marca, à visão estratégica e às áreas de negócio. Daí voltando para a tua primeira pergunta, a gente está disponível até, a gente pode combinar de colocar o link aí para vocês, o material que chama Startup Landscape Fintechs 2024, que a gente tem pegado a nossa base de startups, feito alguns recortes, não para focar em uma startup específica, mas para entender muito mais como inteligência de mercado, como está o panorama das fintechs no Brasil. O primeiro ponto as fintechs caíram para o segundo lugar
em número de startups no Brasil, entre as principais categorias, elas foram ultrapassadas pelas agtechs, que é compreensível do lado do Brasil celeiro do mundo, como se fala um monte de coisa, mas acho que também porque as fintechs rolou muita consolidação nos últimos anos, muitas instituições trazendo fintechs para colaborar e obviamente num cenário financeiro mais desafiador é mais difícil de captar com facilidade para montar novas fintechs. Mas elas estão ainda assim disparados entre as duas categorias assim, de startups de maior destaque. E investimentos é top 5 das subcategorias. Então a gente olha lá, tem muita coisa para melhorar a eficiência operacional das empresas, ERPs, né, coisas para contabilidade, financeiro, carteiras digitais, enfim. Mas investimentos é um dos lugares com maior projeção, de mais está crescendo o número de startups, que mostra, por um lado, que eu gosto de reforçar isso, né? Quando tem startup fazendo, eles estão nas trincheiras do que é um espaço de oportunidade que os clientes, né, os consumidores estão querendo e que as grandes organizações tradicionais não estão dando conta de responder à altura. Então acho que aqui é um espaço que, por exemplo, a Gorilla está aproveitando bem, né? É um mercado de como facilitar para as instituições amplificar o portfólio delas de investimento, porque justamente os consumidores veem essa oportunidade, essa necessidade. Acho que por fim, nesse relatório, vocês vão ver muitas outras coisas de demografia, de um olhar que outras categorias que estão crescendo, então, por exemplo, os marketplaces para crédito, as carteiras digitais, muitas coisas que estão se valendo aí de open banking, que vão começar a se valer de Web 3.0, que já estão usando tecnologias que estão mais consolidadas, à luz aí do Drex, né, que para blockchain e tal, que caras que, curiosamente, a gente vê tanta tecnologia aqui do lado da Liga, que há 5 anos atrás blockchain era assim a onda e que tinha muita dúvida, porque parecia só coisa de cryptocurrency. E agora já é uma tecnologia que, cara, vai ajudar a dar escala e transparência e reduzir custo em muitas operações. Então acho que é uma pincelada no material, vocês vão ver também muitas aplicações para inteligência artificial generativa, e vai ser muito legal de ver que, cara, tem muito espaço. A gente mapeou quase 900 fintechs e tem só entre 60 e 70 declaradamente usando IA generativa. Tem um gap ainda muito grande dessa tecnologia ser incorporada pelas fintechs. Entendi. Quando você fala um gap, quer dizer que assim, não tem tantas startups aqui no Brasil dedicadas ou focadas em GenAI, né? Ou AI de maneira geral. Exato, que podem usar isso como um diferencial competitivo nos produtos, que podem usar isso até na própria operação. Até ia te perguntar, né? Porque a gente já promoveu várias discussões sobre inteligência artificial e GenAI, né? E assim, do ponto de vista de adoção de tecnologia, as startups, empresas menores são muito mais ágeis em fazer isso, né? No Gorilla a gente já experimenta com machine learning, inteligência artificial há muito tempo. Lógico, individualmente muita gente já usa lá GenAI e esses modelos que são abertos ou mais especializados. E a gente já faz alguns estudos para incorporar isso também na nossa oferta. A gente já usa internamente em funções como software development e na parte toda de criação de conteúdo, né, no marketing. Agora, e a gente tem, né, o grande tema da feira é a inteligência artificial responsável e acho que não teve ninguém que passou por aqui e falou que não estava usando muito já, né? Não tem muito isso, mas eu acho que você está numa perspectiva privilegiada aí de ver como é que é a adoção, né, de inteligência artificial pelas startups, pelas empresas mais jovens aí, que não necessariamente nasceram com esse foco, né? E até um tema, né, que potencialmente que é um tema de debate, né? Porque aqui pode ser que tenha uma inversão, porque existem pontos de vista, né, que como dados é um fator, né, a quantidade de dados que você dispõe é um fator diferencial, né, para você desenvolver modelos mais robustos, mais sofisticados e melhores, mais assertivos, pode ser que seja um tema que grandes empresas sejam mais competitivas do que empresas menores no seu uso. Mas é um debate isso grande na indústria. Queria pegar um pouco a tua percepção de como estão as coisas, né, dado o seu levantamento aí de uso das startups e a tua posição nessa visão. Quem leva melhor aí? São as grandes empresas ou são as startups?
Eu acho que, primeiro, na hora que eu citei que tem esse gap, é porque a gente faz uma análise olhando principalmente quem está colocando em ofertas soluções baseadas em IA generativa. Então, para a galera que está usando para código, está usando para algum processo interno, para automação de marketing e tal, isso não vai aparecer lá porque, no fim, não é o nosso foco de análise. E, de alguma maneira, a feira toda tem contado isso, né? De manhã estava rolando um painel com CIOs e eles também contando de que os times de tecnologia estão fazendo até história do usuário com GenAI, mas, ao mesmo tempo, o que se de oferta? Calma, que você não pode ter o risco do cara alucinar na hora de recomendar um serviço financeiro. Você não pode ter um risco de a AI cometer, sei lá, uma atitude racista na hora de atender alguém ali no front-end. Então, os riscos da tecnologia, eles estão sendo bem ponderados no mercado. E daí, nesse sentido, que eu acho que tem os dois lados da moeda, é assim, as startups, eu acho que elas podem criar os casos de uso com mais rapidez, porque a organização de dados delas já nasce com uma organização melhor, com um lake mais moderno, com menos amarras. E do lado das corporações, eles têm, na verdade, os dados. Só que eu ajudo muitas empresas, cara, e nesses anos, tirando a inteligência artificial ainda, falando do Big Data, né, muita gente quis fazer projetos usando Big Data para, por exemplo, melhorar a precificação dos produtos na gôndola, para entender demanda na cadeia de supply chain. Só que os dados não estavam organizados, o cara não tinha nem um lake, não tinha nem uma API para poder consumir esses dados, era tudo no máximo numa planilha, em um monte de planilhas. Então ficava muito restrito, e eu acho que em muitas instituições financeiras, primeiro, você já tem a base um pouco mais organizada, mas ainda tem muita coisa que é mais monolítica e que você não consegue que os sistemas se conversem. Exemplos que eu passei ali como empreendedor, né? Eu tenho a conta PJ e PF na mesma instituição e eu não consigo ter um atendimento que enxergue o Guilherme como o mesmo indivíduo. E mesmo que eu sou, como parte de uma dessas instituições, eu sou segurado pelo plano de saúde, que também não me enxerga como o mesmo indivíduo. E no fim cara, a gente está falando de IA generativa que possa ajudar a gente a ter relações mais humanizadas, um atendimento mais humanizado, mas tem que ter o cliente no centro. E hoje nem o dado está no centro, né? Então, eu acho que dessas duas perspectivas as startups adorariam ter os dados e o volume de clientes que as grandes empresas têm, mas que as grandes empresas ainda precisam aprender bastante como ser mais ágil na criação de ofertas e que as startups podem ajudar muito. Não sei se tem um vencedor ainda não, acho que no momento que a gente está no mercado, é isso que a gente tem que se contentar e ver, talvez no próximo ano isso já ter evoluído mais. Acho que o que eu sim espero é ver startups que possam usar com casos de uso mais arrojados GenAI para relacionamento com o cliente, para cybersecurity, para recomendação de investimentos, para você usar o Open Bank de uma maneira mais plena mesmo, né? Acho que é uma das queixas hoje é isso, né? O Open Banking veio, mas no fim as instituições mais tradicionais não criaram casos de uso assim, muito atrativos, né? Por que você dê meus dados se você não vai me entregar nada que tem uma grande vantagem, né? E eu acho que tem espaço para as startups se aproveitarem mais disso. Para usar até esse tempero, né? Se fosse uma coisa mais oportunística, né? Põe ali o tempero de AI generativa e testa algumas coisas para você ser, pelo menos, mais sexy nesse intervalo. Né? Legal. Pô, Guilherme, super prazer receber você para bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço, meu cara. Obrigado, sucesso aí para vocês. Convido todo mundo a conhecer mais da Liga aqui, se vocês estiverem com a necessidade de criar programas de inovação, se tiverem com a necessidade de fazer mais intraempreendedorismo nas empresas, a gente certamente pode ajudar aí com inúmeros casos de empresas de todos os segmentos. Fechado. Valeu, cara. Obrigado.